E aí, meus amores, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Danilo de Geografia. A gente vai dar continuidade no nosso livro, começando agora o tema 2, que vai falar sobre o espaço e sociedade, sobre aonde a sociedade ela se organiza, como ela se organiza, de que meios ela se organiza. No capítulo 1, vamos começar falando sobre o extrativismo e a produção de energia. Vocês podem acompanhar na página 40 do livro de Geografia. Tá? Para começar, a gente vai falar sobre recursos naturais. O que são recursos naturais? Como aqui o conceito define, recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para o cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização ou para a sobrevivência e o conforto de uma sociedade em geral. Recursos naturais são aqueles que a natureza nos oferece. São recursos que nos mostram, na verdade, como desenvolver cada vez mais a sociedade. São recursos que o homem utiliza para satisfazer suas necessidades básicas, como se alimentar, se vestir, e também para desenvolver mais a sociedade, como os minérios, para a construção, por exemplo, de celulares, para produção de televisões, produção de uma série de produtos que está ligados a esse recurso da natureza, tá bom? Esses recursos naturais, eles vão ser divididos em três. Primeiro vão ser recursos renováveis, como a água e os vegetais, que se renovam com maior frequência. Então a água, como a gente já viu o ciclo da água, ela passa a uma transformação, ela passa a se renovar de forma bem frequente e natural no nosso dia a dia. Assim como os vegetais. Os vegetais eles se renovam. Se você cortar uma árvore de um determinado lugar e plantar novamente, a árvore daqui com uns anos ela vai começar a se desenvolver e vai começar a se assemelhar o que ela era. Assim como a vegetação, ou como a agricultura, como na agricultura, no qual a gente vai ter as plantações sendo repetidamente plantadas de acordo com a colheita e com a necessidade do ser humano. Outro tipo de recurso natural vão ser os recursos não renováveis. Os não renováveis vão ser o petróleo e o carvão mineral, por exemplo, que demoram milhões de anos para serem repostos pela natureza. Ou seja, são recursos que demandam uma grande quantidade de tempo para surgirem novamente. Então esses recursos eles não são renováveis pela nossa geração não ter como produzir novamente e nem para as futuras gerações próximas à nossa. Por isso eles são considerados não renováveis. E nós vamos ter um terceiro, que são os renováveis e inesgotáveis. São aqueles que a gente utiliza de forma contínua e eles não se esgotam, como o vento, a luz do sol, as ondas do mar e o calor. São esses recursos no qual o Sol sempre vai estar ali presente. Claro que se acontecer uma catástrofe no universo, pode ser que o Sol ele desapareça, ele suma, e isso vai ser prejudicial para o ser humano, né? Para o planeta Terra, para o ser humano. Mas, se a gente for levar em conta os bilhões de anos que o Sol tem, que o nosso universo tem, e nada afetou a dinâmica do Sol em relação ao nosso planeta, provavelmente esse recurso ele é uma fonte inesgotável. O ser humano que vive o máximo em média, de 80 a 100 anos, durante esse período ele vai ver o Sol ali. Ele não vai deixar, o Sol ele não vai se esgotar, ele não tem um prazo de validade, correto? Assim como as ondas do mar. As ondas do mar, que são frutos das ações dos ventos, né? Elas vão estar sempre presentes. O calor também gerado pelo Sol, o calor proveniente do interior da Terra, eles sempre vão estar presentes aí, tá bom? Dando continuidade, vamos começar agora falando sobre os recursos naturais, sobre o extrativismo. O extrativismo a gente tem que entender que nada mais vai ser do que a extração e a utilização de recursos da natureza que foram criados sem a participação do homem,
Então a gente tem que entender, o primeiro ponto é que extrativismo é diferente de agricultura. O extrativismo, a natureza vai produzir determinado recurso, o ser humano vai lá e tira da natureza. Na agricultura, a gente vai ter o homem plantando determinado produto e ele indo lá colher o que ele plantou. Então são coisas diferentes. Aqui nós vamos falar sobre o extrativismo. A classificação do extrativismo vai ser da seguinte forma. Primeiro, extrativismo vegetal. São recursos que são extraídos da flora. Segundo, extrativismo animal. Vão ser recursos provenientes da caça e da pesca de animais. Correto? E terceiro, vão ser o extrativismo mineral, que são recursos provenientes dos minerais do solo e subsolo, como nós observamos nas imagens aqui, representando cada um dos extrativismos. A primeira, um homem coletando castanha na floresta, então isso vai se caracterizar como extrativismo vegetal. O homem pescando num rio, isso vai ser considerado que tipo de extrativismo? Extrativismo animal. Já uma equipe utilizando o garimpo para extrair minério, vai ser que tipo de extrativismo? O extrativismo mineral, tá bom? Dando continuidade, a gente vai ter que entender que o extrativismo é uma das práticas mais antigas dos seres humanos. Desde que o homem surgiu, desde que o homem se entende como homem, o extrativismo ele é uma atividade, uma prática presente na relação do homem com a natureza. Os homens de antigamente, eles precisavam coletar da natureza antes da invenção da agricultura para poder sobreviver. Eles coletavam e caçavam para a sua sobrevivência. Isso vai se caracterizar como extrativismo de subsistência, tá bom? Hoje é praticado por povos, não é poços, é povos, por povos indígenas e ribeirinhos. Esse tipo de extrativismo de subsistência que surgiu lá no início do homem se entendendo como homem, hoje em dia ele ainda é praticado principalmente na Amazônia, por esses povos mais tradicionais, povos que vivem em contato direto com a natureza, que vivem, que necessitam desse contato. Então esses povos, como os indígenas e ribeirinhos, eles vão estar presentes nesse ramo do extrativismo, que vai ser o extrativismo de subsistência, tá bom? Preste atenção. Já o extrativismo vegetal, a gente vai ter a retirada de recursos vegetais da natureza. Que recursos seriam esses? Os caules, as folhas, as raízes, as castanhas e frutos diversos da natureza. A madeira, ela vai ser o recurso mais extraído da natureza do que todos os outros, tá bom? Então a gente vai ter as árvores sendo desmatadas, principalmente na Amazônia, para a extração desse recurso que é a madeira. 20% da floresta amazônica já foi desmatada. Então, dos 100% que a floresta tinha, 20% já foi transformado em móveis. Duas vezes, esse tamanho de desmatamento vai ser 2 vezes maior que o estado de São Paulo. Então, é um tamanho gigantesco, é muito grande, são muitas madeiras, muitas árvores derrubadas. Vários governos estaduais, o governo federal e entidades não governamentais, como as ONGs, eles vêm lutando com o passar dos anos para combater esse desmatamento na Amazônia. Vários avanços foram obtidos para fiscalizar, para multar, mas o que prejudica o combate ao desmatamento na Amazônia vão ser as empresas clandestinas. As empresas clandestinas, no qual o governo não tem conhecimento de quantas são, de onde vão agir, elas vão estar presentes e vão contribuir para esse desmatamento. Esse contrabando de madeira ilegal, ele vai servir para a fabricação de móveis, tá ok? O descontrole desse extrativismo
vai agredir de forma muito intensa o meio ambiente e vai afetar a biodiversidade local. Pensa comigo, um lugar na floresta onde viviam milhares de espécies de animais, quando desmatado, esses animais vão ficar como? Muitos vão morrer com o desmatamento, a ação ilegal, outros vão fugir, vão ficar desabrigados, vão sair daquele ambiente, daquele lugar no qual ele já estava acostumado. Então, o desmatamento ele pode provocar esses males. Por outro lado, ele vai apresentar algumas características. Devido a muito bater na mesma tecla de que o desmatamento na Amazônia é muito prejudicial, não só para os povos tradicionais, não só para a população que vive nos estados amazônicos, mas para todo o Brasil e todo o mundo, houve uma mudança de pensamento, aonde existem extrativismos vegetais que vão respeitar o viés de sustentabilidade. Qual seria esse viés de sustentabilidade? O que significa sustentabilidade? Sustentabilidade nada mais vai ser do que você usufruir dos recursos da natureza sem agredi-lo e sem esgotar esses recursos, permitindo com que as próximas gerações, com que os nossos filhos, com que os nossos netos, nossos bisnetos, nossos tataranetos, eles venham usufruir desses mesmos recursos que nós temos hoje. Então, sustentabilidade vai trabalhar num tripé. Primeiro, econômico, social e ambiental. Esse tripé eles têm que ser abraçado pela sustentabilidade, pelo conceito de sustentabilidade. Tu não vai poder viver sem ter como se manter economicamente, mas também tu não vai poder ter que se manter economicamente sem preservar o meio ambiente. Então, o termo sustentabilidade surge para equilibrar tanto o lado econômico, o lado ambiental e o lado social. O exemplo que a gente vai ter aqui na Amazônia sobre essa extração com sustentabilidade vão ser de algum desses recursos, como o látex. O látex você não precisa derrubar a árvore para extrair ele. Você faz pequenos golpes no caule da árvore e esse látex é extraído. O açaí a árvore de açaí, o que interessa realmente é o fruto. Então você não precisa derrubar a árvore. Então a gente vai ter uma série de recursos naturais que é possível aplicar esse viés de sustentabilidade. O guaraná, a pupunha, a castanha do Pará, tá bom? Já o extrativismo animal, ele vai consistir no quê? Na retirada de animais do ambiente natural. Então, é quando o ser humano retira o animal do ambiente natural no qual ele está acostumado. Muitas sociedades têm como o extrativismo animal a principal forma de sobrevivência. Por exemplo, os ribeirinhos e os indígenas. Eles vão ter, através da pesca e algumas vezes da caça, como um meio deles sobreviverem. Aí a gente vai ter a pesca marítima. A pesca marítima, ela vai gerar muitos empregos, ela vai ser aquela pesca que vai ocorrer nos mares, nos oceanos, e o resultado dela vai ser o alimento de grande parte da população mundial. A pesca ela tem aumentado bastante nesses últimos anos. Isso por quê? Pelo aumento do consumo, pelo aumento da população e também pelo uso de tecnologias. Hoje já é possível, através de alguns radares, descobrir onde é que vai ter mais cardumes de peixe. Então, os avanços tecnológicos permitiram com que as pescas se tornassem mais eficientes e mais produtivas. O que a gente tem que entender é que você consumindo demais, você pescando de forma excessiva, você vai prejudicar aquele ecossistema, aquele ambiente que vai ser o mar, onde vai provocar a extinção e também a diminuição de muitas espécies marítimas. Isso vai se enquadrar numa prática não sustentável. O excesso
na pesca pode provocar uma prática não sustentável. Por outro lado, a gente tem também a pesca fluvial. A pesca fluvial vai ser praticada nos rios, principalmente aqui da Amazônia. A maior parte dos peixes que nós temos aqui em Belém são peixes provenientes da pesca fluvial. São peixes que são tirados de rios. Essa pesca pluvial, ela vai utilizar pouca tecnologia. Ela vai ser uma pesca mais simples, mais rudimentar, onde ela vai abastecer o comércio local, tá bom? Ou seja, o comércio da cidade, o comércio do estado. Perfeito? Uma das coisas muito criticadas sobre o extrativismo animal vai ser a caça. A caça ela é bastante criticada por ambientalistas. Por exemplo, muitos animais são mortos, como a onça pintada, os jabutis, os jacarés, as cobras, para extração de pele, né? Para criar outros recursos, para criar outros objetos com esses animais. Por exemplo, no Canadá, muitas focas ainda jovens elas vão ser mortas, espancadas, para poder usar a pele da foca no extrativismo animal, através da caça, uma série de malefícios para a fauna. No Japão também a gente vai ter muitas baleias sendo mortas, o que é muito criticado pela comunidade internacional, mas os japoneses eles não escutam. Então, a gente já o extrativismo mineral, boa parte dos elementos presentes na cidade, eles vão ser fruto de recursos minerais. Se você olhar, sair na sua rua, olhar para a casa do vizinho, ver que ele tem uma grade na casa dele, antes de ser uma grade, aquele material que estava ali estava no nosso subsolo. Ele foi extraído através do extrativismo mineral. Se você olhar para o poste, você vai ver uma série de fiações encapadas. Se você desencapar uma fiação, essa fiação vai ser basicamente o cobre. Então, esse cobre, antes de ser transformado numa fiação, estava no nosso subsolo e foi extraído pelo extrativismo mineral. O extrativismo mineral ele vai ser importante no mundo todo. E nada mais é do que tirar minérios do nosso subsolo. A gente vai dividir esse extrativismo mineral em dois: garimpagem e indústria extrativista mineral. A garimpagem ela vai ocorrer nos leitos dos rios e nos aluviões. O que seriam esses aluviões? Seriam aqueles pedaços de terra que vão se encontrar à margem do rio ou na sua foz, que é o final do rio, quando o rio vai chegar ao mar. Nesse tipo de extrativismo mineral, que é a garimpagem, vão se utilizar instrumentos simples. Geralmente o indivíduo ele vai estar lá com a própria mão, uma peneira e algumas ferramentas pequenas para fazer essa extração de minério. Por outro lado, a gente vai ter a indústria extrativista mineral ocorrendo em áreas onde tem uma pesquisa, onde tem um estudo prévio para constatar que naquele lugar que eles vão instalar o empreendimento vai ser rentável, vai ter minério para eles extraírem. Nessa indústria mineral, o que nós vamos ter são equipamentos modernos que vão até transformar a matéria-prima no lugar, ou totalmente ou parcialmente. Então nós vamos ter duas diferenças nas formas de extração, uma extração mais simples e uma extração mais moderna. Bora dar continuidade. O extrativismo mineral, ele vai ser o extrativismo que mais causa impacto no nosso meio ambiente. Primeiro, para você instalar um grande projeto de extração mineral, você vai precisar desmatar uma área. Depois, você vai precisar remover toneladas de rocha do subsolo. E ainda assim, depois, com os produtos que você vai usar nesse solo, nesse subsolo, você vai poluir
o meio ambiente. Por exemplo, o mercúrio ele é muito utilizado na extração do ouro. E esse mercúrio, quando entra em contato com o lençol freático, ou quando ele entra em contato com os leitos dos rios, com os rios, ele vai contaminar os animais que vivem ali. E, por consequência, vai contaminar a população que necessita do rio, que se alimenta dos animais daquele rio e que utiliza a água. Então, a mineração ela é totalmente prejudicial para as populações locais. A gente sabe que tem aqui em Barcarena, próximo da gente, uma empresa de mineração, e essa empresa de mineração, durante algum tempo atrás, foi acusada de contaminar o lençol freático do lugar, de contaminar muitos poços da população local, de contaminar o rio, contaminar os animais e assim prejudicar as pessoas. Então a mineração ela vai ser extremamente prejudicial para o meio ambiente e para a sociedade. Quais seriam os principais minérios do extrativismo? A gente vai ter o minério de ferro, o manganês, o estânio, o níquel, o alumínio, o ouro, a prata, o cobre. O ferro ele serve para a produção do aço. O aço vai servir para as indústrias de base. O que seriam essas indústrias de base? A indústria que produz peças e produtos para outras indústrias. O manganês também ele vai ser associado junto do aço e do carvão mineral na produção de um aço muito mais resistente. Esse aço mais resistente, proveniente da fusão do manganês, do aço e do carvão mineral, vai permitir com que se construam carros fortes, tanques, trilhos de trem. O estânio ele serve para revestimentos de latas de alimento. Aquela latinha que tu compra no supermercado, ela vai ter pequena porcentagem de estânio no material dela. O níquel ele produz aço inoxidável. Geralmente os aços inoxidáveis eles são utilizados na construção de casas, de prédios, que eles não corroem com certa facilidade. O alumínio também que contribui para a produção de vários produtos, principalmente produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos. O ouro vai ser importante para a produção de joias. O ouro ele tem um grande valor agregado. A prata também é utilizado tanto para a produção de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, quanto utensílios domésticos, cordões, pulseiras, uma série de outros produtos. O cobre, geralmente o cobre ele está ligado com a produção de equipamentos elétricos. Por quê? Porque o cobre ele é formado por um material que permite uma maior circulação de energia elétrica. Recursos naturais e a produção de energia. Entrando em mais uma parte desse assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre agora a produção de energia e esses recursos naturais. Os recursos naturais, além de produzirem mercadorias, eles vão fornecer energia através de diversas fontes, como o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, a energia hidráulica. O que seria energia hidráulica? Energia proveniente de rios e mares, a energia solar, a biomassa. A biomassa ela é proveniente da cana-de-açúcar, a energia nuclear, entre outras. O que a gente tem que entender? As duas principais fontes de energia vão ser o petróleo e o gás natural. O petróleo vai ser a principal fonte de energia do mundo contemporâneo, no mundo atual. Ele é utilizado para a produção de combustíveis para carro, para motos, aviões, ônibus, navios e também ele serve como componente para muitos outros produtos que envolvem o plástico. Então, se você tem algum produto de plástico, provavelmente ele vai ter algumas porcentagens de petróleo na sua essência. Tá bom? O Brasil, como o Brasil se enquadra nessa produção de petróleo? O Brasil ele tem alguns pontos que produzem petróleo, como o Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, principalmente vai focar ali no Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
desde que o Brasil descobriu em seu território, no seu território marinho, que é na parte do oceano que lhe cabe, o pré-sal. O pré-sal, o Brasil vai encontrar o pré-sal numa profundidade onde nenhum outro país no mundo tinha conseguido chegar. E o pré-sal ele tem uma estimativa de gerar milhões e milhões de barris de petróleo. O gás natural, por sua vez, ele é encontrado junto com o petróleo. Se você achar petróleo em determinado lugar, provavelmente nesse lugar também vai ter gás natural. Ele é utilizado em usinas termoelétricas, que são usinas que vão utilizar o vapor da água para movimentar as turbinas. O gás natural ele é utilizado em fogões, em automóveis. Lá em Fortaleza, muitos carros utilizam o gás natural como combustível. E o Brasil, como é que ele se enquadra na questão do gás natural? O Brasil ele não é totalmente independente de gás natural. O Brasil ele precisa importar gás natural. E o país que vai fornecer esse gás natural para o Brasil vai ser a Bolívia, que é a nossa vizinha, tá bom? Só que, qual vai ser o problema dessas fontes de energia, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral? Qual é que vai ser o problema? O problema vai se dar porque essas fontes de energia, elas são fontes altamente poluidoras. São fontes que vão agredir demais a camada de ozônio. Elas vão intensificar o efeito estufa. O que vai acontecer então se você muito utilizar esses tipos de energia? Vai acontecer que a temperatura do nosso planeta vai aumentar, tá bom? Então, a gente vai ter uma série de cientistas, de pesquisadores correndo atrás de fontes de energia alternativa. E aí vai surgir as hidrelétricas. As hidrelétricas, elas são fontes limpas, elas não vão mandar gases para a atmosfera, porém, ela vai provocar outros impactos à natureza e à sociedade. Quando você instala um projeto hidrelétrico, você vai ter dentro desse local onde é instalado uma série de impactos. Impactos ambientais com a inundação de uma grande parte da floresta, por exemplo, onde muitos animais vão perder o seu local de moradia, muita vegetação vai ser posta para debaixo d'água. Impactos sociais como, assim como a floresta é inundada, as áreas onde ribeirinhos moram também vai ser inundada. E esses indivíduos eles vão perder o lugar no qual eles já estavam acostumados. E isso vai ser bastante prejudicial para esses povos tradicionais. Só que mais de 50% da energia elétrica produzida no nosso país vem das hidrelétricas. O Brasil ele é um país rico em rios. O Brasil apresenta uma variedade de rios propícios para a produção de energia elétrica. E isso faz com que os nossos governantes explorem isso ao máximo. A última usina hidrelétrica grandiosa construída na Amazônia foi Belo Monte. Belo Monte foi construída a partir de uma série de debates que teve tanto entre a comunidade local, os povos tradicionais e os governantes, o apoio técnico. Só que ela foi construída através de muita luta, muito protesto. Não escutaram os povos tradicionais, não escutaram os indígenas, os ribeirinhos. E aí Belo Monte foi construída, tá bom? Outra energia que pode ser considerada como limpa e renovável vai ser a energia eólica. Aqueles ventiladores que vão ter, por exemplo, no Nordeste, ventiladores, uma torre bem alta com uma hélice. E a partir daí, o vento faz com que a hélice gire e esse movimento vai produzir energia que vai ser armazenada em algum lugar, tá? Energia solar são aquelas energias também que provêm do sol. Se eu não me engano, no Piauí tem uma cidade que ela é referência nacional nessa produção de energia solar. Aqui em Belém seria muito viável também que se investisse em energia solar,
tendo em vista que o sol daqui de Belém é muito forte, a gente tem esse sol o ano todo. Então aqui em Belém também era um lugar bastante propício. O único problema da energia solar é que ela é bastante cara. Além disso, a gente vai ter a biomassa. A biomassa ela vai vir da cana-de-açúcar. E o Brasil ele é referência na produção de biomassa. Tanto que a nossa gasolina vai apresentar um pequeno percentual de etanol na sua composição. Então o Brasil ele vem ser referência. Alguns carros, ou a grande maioria dos carros, vão apresentar a característica flex, que vai ser tanto gasolina quanto etanol. Então o Brasil também insere essa produção de energia limpa e renovável dentro da dinâmica nacional, tá bom? Como a gente pode ver aqui nessa próxima imagem, as hidrelétricas, que vão ser fonte de energia limpa, os ventiladores aqui do lado, que são a energia eólica, a energia solar, as placas de energia solar. A gente vai ter também o que não foi falado da maremotriz e da ondomotriz, que são energias, são mecanismos para a produção de energia baseados na maré e baseado nas ondas, tá bom? A geotérmica, que vai produzir energia a partir da temperatura elevada do interior da Terra. E também a biomassa, como eu falei para vocês, da cana-de-açúcar. Então esse é o assunto. Junto com o assunto vai ir também uma atividade. E aí vocês façam a atividade, coloquem no caderno, depois tirem uma foto e mandem, tá bom? Um abraço.